falar sobre o que está acontecendo no mercado, temos a participação do meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Seja bem-vindo, André. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação da arroba do boi gordo, numa semana onde me parece que tem um movimento de alta aí da arroba para acontecer, ou já acontecendo em algumas regiões. Conta mais pra gente, André, o que você está vendo nesse mercado? Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para tentar entender esse mercado maluco da pecuária. Eu tive falando um pouco na época, logo depois da quarta-feira de cinzas, depois de 2 dias conturbados, né, na segunda-feira e depois na quarta-feira, e o mercado futuro indo morro abaixo, e eu falando na época que a gente tinha que tomar cuidado, porque sempre existem as especulações após anúncios e que isso se acomodaria ao longo do tempo, né? E isso é o que está acontecendo, né? Nós tivemos uma reviravolta no mercado, tanto físico como futuro. O físico agora mostrando para a gente, recuperando os valores para outubro, né? Perdão, os físicos agora mostrando para a gente, recuperando já alguns reais da semana passada, desde do carnaval para cá, com escalas encurtando, né? Escalas que antes estavam bem confortáveis, de 15, 20 dias, né? Esses mesmos frigoríficos hoje com escalas de 5, 7, alguns com escalas de 4 dias. Então, isso está mostrando que os mercados começaram a se ajustar, e necessariamente é o que está acontecendo, é que no mercado de balcão existem preços diferenciados para boiadas diferenciadas, né? Boiadas em quantidade e qualidade acabam conseguindo brigar por preços melhores por causa das escalas mais curtas. Isso não estava acontecendo 15 dias, 20 dias atrás. Então, isso mostra um mercado bem firme para a gente. E essas escalas curtas, o frigorífico só vai conseguir voltar a alongar essas escalas na média, né, dos frigoríficos, se começarem a pagar um pouco mais. E o pecuarista, o produtor, está brigando por isso, para conseguir ter uma melhor rentabilidade do seu negócio, que não está fácil, com os maiores gastos esse ano, com controle tanto de pandaninhas, também como de pragas que deram tanto no solo, como as lagartas defoliadoras que estão consumindo as pastagens em todo esse Brasil nosso. André, vamos entender então o que está acontecendo, o que tem justificado esse encurtamento das escalas. É realmente uma menor oferta de animais prontos para abate, ou é um gerenciamento, digamos aí, dos pecuaristas, evitando vender os animais a qualquer preço ou no preço que os frigoríficos estavam tentando impor aí? O que está acontecendo para justificar esse encurtamento das escalas? Eu acho que está mais na parte de gerenciamento. Alguns animais, né, não temos uma quantidade exacerbada de animais no mercado disponível, mas o pecuarista está trabalhando para conseguir melhores valores para os seus animais. Que é interessante, né? O mercado da pecuária é o único mercado onde você fala para quem compra que preço ele paga no seu animal. Então, você vai no supermercado comprar qualquer item, o preço está lá determinado, qual que é o valor desse item, né? E no mercado da pecuária, você não tem o valor de venda do seu animal, você tem o valor de compra do seu animal. Então, você liga para o frigorífico para perguntar quanto que ele está pagando no seu animal. Então, isso é uma coisa bem atípica desse mercado da pecuária nossa. E aí o pecuarista começa a brigar para não deixar alguns patamares serem quebrados, né? O boi com menos de R$ 310 no estado de São Paulo é a busca para que esse patamar não diminua, né? E alguns estados é o boi de R$ 300. Então, essa é a briga hoje para conseguir manter esses patamares e daí para cima, né? Porque a perspectiva é do ciclo pecuário para o próximo semestre, que mostra muito bem essa recuperação desses valores. Ô André, mas
Olhando para o momento, você acha que essa possível recuperação das cotações e elas já acontecendo em algumas praças, como você bem frisou aí, é uma recuperação pontual, porque depois a gente vai ver essa oferta que teoricamente está sendo gerenciada nesse momento aparecer, ou não é uma tendência, na sua opinião, que veio para ficar? Olha, a gente não tem uma bola de cristal, né, Alexander? Mas vamos lá. Eu acho que é uma tendência, é lógico, existem os fluxos anuais, né? A partir de maio, abril, maio, você tem uma disponibilidade maior de animais antes da seca, acaba ajustando isso, diminuindo um pouco os valores da arroba naquele momento, mas é uma perspectiva firme, que eu acho que é firme daqui para o final do ano. Eu não acho que é um negócio pontual. Mas sempre vão haver as especulações em cada anúncio que é feito no mercado. Então, isso tem que tomar cuidado para não ir nessa onda e acabar fazendo maus negócios, né? E nem achando que o preço vai explodir, né, André? Porque, bem ou mal, a gente tem ainda essa oferta de final de safra, né? Não, isso é muito importante porque existe o mercado externo da carne. Show, excelente. Mas a grande maioria da nossa carne ainda vai para o mercado interno e dependemos dele. Se o poder aquisitivo diminui ou se as pessoas não conseguem consumir essa carne, tem um excesso de carne que só pode ser ajustado de duas formas. Ou se diminui a quantidade de animais disponíveis para abate, ou tem que aumentar a exportação, porque essa carne tem que ser escoada. Ou nós não podemos deixar que essa carne exista, quer dizer, que diminua o número de animais disponíveis para abate, para manter essa perspectiva de preços, se for pensar num negócio muito elevado, né? Agora, a perspectiva de aumento no valor existe e, lógico, não é nada para pensar no arroba estratosférica para o segundo semestre. Muito bem. Ô, André, vamos traduzir isso em números, né? Quando você fala em redução das escalas, como é que estão as escalas nesse momento? E, de maneira geral, como é que estão os preços praticados? Aonde que teve alta, aonde que o mercado tem se destacado, digamos assim? Olha, alta agora do preço de balcão, nós tivemos basicamente São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul existem alguns negócios bem acima dos valores de balcão, em São Paulo também. O ponto principal, com relação à escala é que as escalas que antes estavam confortáveis de 15, 20 dias, hoje nós estamos trabalhando com uma escala normal de 7 dias, com frigorífico com escalas menores a essa. Então, temos frigorífico com escala de 3, 4 dias. E isso está apertado, então tendo que sair correndo atrás de animais para abate. Mas a grande maioria está em 7 dias de escala para abate. Alguns frigoríficos no estado de São Paulo estão com escala alongada ainda, com 15, 20 dias de escala alongada. E isso daí dá uma tranquilidade maior para eles poderem trabalhar com esse com essa facilidade de poder negociar um número menor de animais e tentando segurar o preço da arroba durante esses próximos 10 dias, né? Mas a gente ainda acha que esse preço vai se manter e vai dar uma melhoradinha no curto prazo que eu falo para os próximos 15, 20 dias. E depois vai diminuir provavelmente para maio, como é a perspectiva de mercado normal. Muito bem. Você explicou muito bem esse movimento no mercado físico, mas você citou também um movimento de alta que está acontecendo no mercado futuro, né, André? Como é que está sendo esse movimento e como é que você analisa esse movimento? É um movimento consistente e que faz sentido para você quando a gente analisa e compara, por exemplo, primeiro semestre e segundo semestre? É, vamos dar um exemplo a seguinte. Pensando agora no curto prazo, maio, né? Então, o boi de maio. Normalmente, maio, quando você está em março, você pegar o histórico dos últimos anos, quando está em março, o boi de maio, né? Ele tem um valor um pouco abaixo ou o mesmo valor do boi de março. Isso é um histórico aí na grande média.
O que está acontecendo esse ano? Nós estamos com um valor para final de maio, né, que é o boi do mercado de maio, maior do que está o preço de hoje livre à vista, ok? Então, isso mostra que está tendo uma retomada. Só que estão apostando que o mercado para maio vai estar maior do que o mercado de hoje, pensando que nós vamos ter um enxugamento desses animais que estariam no mercado e não vamos ter a disponibilidade de animais em maio para abate. Isso não é normal de acontecer. Pode acontecer? Lógico, o mercado é soberano nessa parte. Então, isso daí vai ser determinado ao longo dos próximos meses. Agora, se é o histórico isso ia acontecer? Não, não é. Agora, se você pega para outubro, né? Nós temos uma recuperação fantástica de outubro, voltando nos patamares de novembro do ano passado, quando abriu o mercado de outubro, onde teve esse mesmo valor que nós estamos hoje, em torno de R$ 343 arroba. Isso mostra o quê? Que durante todo esse período que teve de novembro para cá, todas as especulações, jogando valor, se não me engano, ele chegou a R$ 310 para outubro, em fevereiro. Então, quer dizer, todo esse mercado, essas especulações que aconteceram, isso já voltou, já retomou o preço para outubro do que estava lá em novembro de 2024. Isso mostra muito bem como é que nós estamos com o nosso mercado para outubro e a precificação. Agora, a gente sempre brinca. Quem fechou lá em novembro para outubro de 2025 e fechou seus custos de produção também num confinamento, fechou muito melhor do que quem tá fechando hoje, porque todos os nossos custos de confinamento aumentaram desde novembro do ano passado. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na hora que falar, não, agora nós estamos com o melhor valor. Estamos com o melhor valor, mas com menor rentabilidade se pensar num confinamento, porque os nossos custos de confinamentos estão maiores do que estavam lá em novembro de 2024. Isso que você está falando é fundamental, que realmente vai ficar no bolso do pecuarista e que precisa ser levado em conta, né? André, a gente tem um minutinho aqui para finalizar a nossa conversa, mas eu queria aproveitar para comentar uma provocação que o José Ricardo de Luca está fazendo aqui no chat. Ele diz que está na região de Campinas, aqui em São Paulo, e por aqui a pecuária está perdendo espaço para a agricultura, tudo paga mais do que arrendamento para pasto, por exemplo. É uma situação que vai se reverter, na sua opinião, com a virada do ciclo pecuário aí? Rapidinho, André, por favor. Isso tudo vai depender de como está essa pastagem, né? O problema é que o pessoal quer arrendar para agricultura ou arrendar uma pastagem degradada. Se ele tivesse uma pastagem de alta qualidade, onde você consegue colocar um número maior de animais, isso já dá um número completamente diferente de arrendamento. Se você coloca 2 animais por hectare e pagando 20% da arroba, que é baixo, que consegue mais ou consegue menos, mas 20% da arroba, daria 60 por 2, 120, 1.440 por hectare ano livre na mão do produtor, né, que está arrendando aquela terra. Então, se você pega alguns valores assim, você tem que pensar que a pecuária você pode chegar até 5, 6, 8, 10 animais por hectare. Então, tudo depende do nível tecnológico. Aí você compara a pecuária com baixo nível tecnológico com uma agricultura com alto nível tecnológico. Nós temos que comparar sempre maçã com maçã, melancia com melancia. Nós não podemos comparar melancia com maçã, que aí está completamente errado nessa parte de comparar qual que é uma coisa mais rentável que a outra. Show de bola, André. Mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação e por colaborar com a gente aqui nesse nosso novo projeto, o Pecuário e Mercado, aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, você é sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado e um grande sucesso para o seu novo projeto de vocês todos aí e que vocês tenham um grande caminho pela frente e que traga mais luz para a gente na pecuária com seus números e muito obrigado sempre por você estar aí no dia a dia com a gente. Abraço, André, até a próxima.